Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF da 4ª Região. Doutor Nelson, ainda nesse raciocínio de desafogar o Supremo com o fim do foro, né? Atualmente existe um desvio de função, né? Porque ele foi criado para resguardar a Constituição, na verdade. Você dividindo um trabalho que hoje está com 11 ministros do Supremo, 33 ministros do STJ, mais algumas centenas de desembargadores, por mais de 15 mil magistrados de primeira instância, o resultado muito possivelmente seria um julgamento mais célere. Lógico, a parte acusada teria todo o direito de recorrer. Poderia recorrer à segunda instância, recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Assim como todo mundo fala. Assim como todos, assim como o cidadão que responde pelo menor crime também tem direito. Hoje a instância de primeiro grau do Judiciário está preparada para receber essa demanda caso a prerrogativa chegue a um fim aí? Olha, se não tiver todos os instrumentos em determinados órgãos para todos os tipos de processos, isso pode ser equacionado pelo número que eu falei relevante de juízes que estão aptos a julgar isso. Podem ser feitos concursos, podem ser feito remanejamento de competências, o que é muito mais difícil junto aos tribunais superiores. Os tribunais superiores são muito mais atados em relação a isso, não tem muita margem de manobra. São 11 ministros do Supremo, 33 ministros no STJ, com uma infinidade de matérias a serem julgadas e sem muita possibilidade de variação das atividades no dia a dia. Então, certamente, ainda que se houvesse com alguma dificuldade no início, por algumas questões que podem ocorrer em qualquer processo criminal, com essa força de trabalho, com essa especialização que já existe muito hoje no judiciário, tanto estadual quanto federal, creio eu que seria uma excelente medida no combate à corrupção. O que aconteceu com o mensalão no Supremo pode se repetir com a Lava Jato, o senhor acredita? Olha, eu acredito que eventualmente pode ser até pior, porque pelo que se noticia, pelo que se consegue ver na imprensa e de decisões proferidas dessas ações da Lava Jato, o volume de fatos é imenso e muito complexos, muito complexos. Então, talvez seja até pior, tome até mais tempo do Supremo do que o julgamento da ação penal 470 do Que já mensalão. foi uma novela, né? Imagina... Foi bastante longo, foi bastante muito longo, digo eu, para os padrões que se conhecem, mas pelo esforço dos ministros do Supremo, foi um julgamento até célere, porque são 11 ministros que todos eles têm que votar, todos eles dão o seu ponto de vista, que são ponto de vista muito relevantes, é a corte máxima do país. Então, de certa maneira, para a sociedade talvez tenha sido um julgamento não muito célere, mas para quem acompanha um pouco mais de perto todas as dificuldades de um caso como esse, o julgamento foi até mais célere do que se imaginava, mas talvez não seja o que a sociedade clama. Sim. Todo mundo tem mais pressa, né? Quer ver? Com certeza. A consulta pública sobre essa questão na página do Senado já chega a quase 56 mil votos a favor do fim do foro privilegiado, apenas 184 votos contrários. A gente não sabe quem que votou isso. O senhor acredita que isso demonstra a vontade da população mesmo, né? É um clamor, como o senhor falou. Sem dúvida, o número fala por si. As pessoas estão indo até a página do Senado. É uma votação que, para ser computado o voto da pessoa, ela tem que se identificar, tem que dar dados, não pode votar várias vezes. Então, é uma votação muito expressiva e relevante do que a sociedade almeja. E não só no site do Senado, nós temos visto manifestações populares pelo fim do foro privilegiado. É um tema que é muito técnico, mas que, diante da sua importância, se percebe que a sociedade abraçou. A sociedade entendeu o que é o foro privilegiado e que realmente ele precisa de mudanças. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não põe, muitas vezes, fé, né, nos nossos parlamentares, porque eles têm o foro privilegiado, eles têm esse privilégio. Então, e são eles que vão votar e decidir se anda ou não. É meio complicado, né? Quem está de fora... Mas, veja, os parlamentares, eles vão ter que se justificar junto às suas bases. Na hora que eles forem fazer campanha, pedir votos, eles serão cobrados
O senhor votou a favor ou contra o fim do foro privilegiado? E a senhora? Votou como? Isso é muito importante. E essa consulta da AJUF vai muito nesse sentido. Porque poder-se-ia dizer também, mas os juízes votaram. Sim, mas os juízes votaram para acabar com o foro privilegiado, inclusive para eles, que nós não precisamos de foro privilegiado. Os juízes andam com retidão, andam de forma correta e, eventualmente, se acontece algum desvio, o desvio tem que ser apurado. O juiz tem que responder como qualquer cidadão, nos crimes comuns, como eu falei no início dessa conversa. O senhor acredita que esse ano ainda deve ter um avanço maior no assunto, em termos práticos? Olha, nós da AJUF esperamos que sim, e estamos fazendo toda a força para isso. No final do ano passado, estivemos presentes na Comissão de Constituição e Justiça para que essa matéria fosse votada. Conversamos em outras oportunidades com o relator, o senador Randolfo Rodrigues, e agora que a matéria está em plenário, vamos conversar com os senadores, com as senadoras, pedindo que a matéria seja votada, porque é muitíssimo importante para todos, para a sociedade. O foro privilegiado tem que acabar. Tem que acabar. Do jeito como está, ele foi totalmente desvirtuado. Não há como prosseguir dessa forma. Atualmente, o foro privilegiado, ele vale para aquela autoridade, mesmo para crimes que ela tenha cometido antes de assumir o cargo, né? Há quem sugira que isso venha a mudar aí, passe a valer a partir do momento que assume o cargo, né? Como é que seria isso? Exatamente. Hoje a autoridade, ela pode ter cometido um crime antes de assumir qualquer cargo público, por exemplo. Cometeu um homicídio, cometeu uma lesão corporal e responderia perante a primeira instância, perante o juiz de primeiro grau, se não tivesse foro privilegiado. O que ocorre é que quando ela assume o cargo que tem o foro, esse processo vai para a autoridade competente para julgar de acordo com o foro privilegiado, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ, Supremo. Então veja a disparidade. A pessoa cometeu um crime antes de assumir o cargo, mas leva consigo o privilégio do foro no momento que assume o cargo. Então, foi feita uma manifestação pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recentemente, de que haveria uma interpretação da Constituição, na ótica dele, de que o foro privilegiado só alcançaria aqueles fatos criminosos ocorridos enquanto a pessoa estivesse exercendo o cargo, não antes. Antes a pessoa não estaria acobertada pelo foro privilegiado. Apenas aqueles fatos concernentes ao exercício do cargo. Naquela linha que eu falei, de que o foro privilegiado é para preservar o cargo e não a pessoa. E esse exemplo é gritante de que o foro está sendo usado para preservar a pessoa que cometeu um delito antes de assumir o cargo. Então é algo a se pensar, é uma ideia muito interessante que deixaria desnecessária a alteração constitucional na forma como está. Mas é uma ideia que deve ser amadurecida sem prejuízo das propostas de emenda à Constituição que estão andando no Congresso, que são muito relevantes também. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço o convite, Lívia. É sempre um prazer participar do programa Justiça para Todos.